Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de Mateus, o qual nós acabamos de escutar, ele nos ensina muitas coisas, mas de modo especial nos ensina como nós devemos agir diante da nossa relação com Deus. O Evangelho hoje nos apresenta Jesus que convida e ordena que os discípulos entrem na barca.
Aqui é importante entendermos de que todos nós somos chamados por Deus. O Senhor nos convida e jamais nos obriga a fazermos parte dessa missão. Uma vez que nós escolhemos entrar na barca de Jesus, é importante termos essa consciência de que na nossa vida haverá momentos de alegria, mas também haverá momentos de dificuldades, momentos de tribulação. E se nós não nos apegarmos a Deus nesses momentos, nós poderemos ter dificuldades e até mesmo fraquejarmos quando as coisas da nossa vida apertar, quando passarmos por tribulação, por dificuldade. Se nós realmente decidimos e queremos seguir a Deus, nós precisamos estar com Ele. Precisamos acolher aquilo que Ele nos pede, colocar em prática aquilo que Ele nos ensina, para que a nossa vida esteja em conformidade com a vida de Deus. Fazendo isso, então nós criamos essa intimidade e essa relação de proximidade, de amor com Deus. Por isso é sempre importante na nossa vida nós criarmos momentos de intimidade com Deus. Isso só é feito através da oração. No Evangelho, Jesus então sobe ao monte para orar. Isso é importante também para compreendermos de que a nossa vida, a nossa relação com Deus, ela é feita através da nossa oração. É no momento da oração que nós criamos esse meio, esse momento de elo, de vínculo com Deus. É através da oração que nós apresentamos a Deus todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, nossos questionamentos, nossas dúvidas, mas também é na oração que nós apresentamos a Deus os nossos momentos também de alegria, de felicidade, as nossas realizações pessoais. Por isso é importante sempre estarmos em direção a Deus. Na oração é nós que queremos ir ao encontro de Deus. Ele que não nos abandona, Ele que não nos deixa só e que também quer vir ao nosso encontro. Mas é necessário também que nós estejamos abertos para que Deus venha ao nosso encontro. Se nós não abrimos a nossa vida, não criamos em nós essa disposição para que a graça de Deus entre na nossa vida e habite em nós, Deus pode fazer várias coisas na nossa vida, Deus pode manifestar vários sinais em nós, mas se nós não estamos abertos a Ele, nós não teremos condições necessárias de sentir e perceber a graça do Senhor agindo em nós, mas também de perceber a sua presença na nossa vida. Por isso é importante cada vez mais irmos ao encontro de Deus, deixar que Ele haja em nós, procurando cada vez mais rezar, criar em nós essa vida, essa espiritualidade, onde nós queremos também estarmos em sintonia com Deus. Para que quando as tribulações da nossa vida nos apertar, quando sentirmos a falta de fé, quando a dúvida bater na nossa vida e as tribulações chegar, nós tenhamos condições para realmente caminhar com Deus.
Só Deus pode nos dar essa paz. Como nós vimos no Evangelho de hoje, os discípulos veem Jesus e, ao reconhecê-lo, querem ir ao encontro dele. Nós precisamos cada vez mais, através da nossa intimidade, do nosso elo com Deus, estar conscientes de que existe alguém que está sobre o controle da nossa vida. Isso é importante porque quanto mais nós nos conscientizamos, mais temos essa certeza e essa convicção de que Deus caminha conosco, mais nós estamos em condições de progredir na fé. Pedro, no Evangelho de hoje, sente dúvida, a sua fé fraqueja e por isso ele sente medo. Quanto nós estamos com Deus, Deus nos dá condições, Deus nos dá capacidade para também não ter dúvida, para não ter medo, mas acreditar. É importante isso porque muitas vezes na nossa vida nós sentimos a solidão, nós sentimos a dúvida na nossa vida. Às vezes quando nós sentimos de que a nossa vida está numa desordem, quando nós não sabemos para onde irmos, nós questionamos a presença de Deus. Nós sentimos a falta e a presença do Senhor na nossa vida. Mas não é porque Deus está longe de nós. É porque a nossa limitação humana nos faz entender de que estamos só. E precisamos cada vez mais compreender de que sem Deus nós não somos nada, mas com Deus nós somos tudo. Quanto mais nos unimos, quanto mais estamos conscientes da sua presença em nós, mais Ele nos dá essa condição de podermos vencer as tempestades da nossa vida, de superarmos as limitações que cada um de nós enfrenta ao longo da nossa vida. A história, a humanidade já nos ensinou de que quanto mais o homem quer caminhar sem Deus, mais ele entra num caminho sem volta, num caminho de perversidades, num caminho de injustiça, num caminho de trevas. É importante cada vez mais compreendermos de que nós só podemos vencer as tribulações da nossa vida com Deus. É Deus que nos dá esta capacidade e esta força para não fraquejarmos, para não duvidarmos, mas para que a cada dia nós sejamos convictos da sua graça e tenhamos em nós esta fé que faz com que a nossa vida possa superar qualquer dificuldade. É nesta fé que nos faz cada vez mais superar nossas tribulações, os nossos limites. É com a fé que o impossível torna-se possível na nossa vida. Que a cada dia o Senhor nos ensine também a cuidar da nossa vida, a criar em nós essa disposição para estarmos realmente em condições de não nos perdermos de Deus, de estarmos em condições de poder reconhecer a voz daquele que para nós é tudo, aquele que é o autor da nossa vida. Isso é importante porque nos momentos de fraqueza, nos momentos de dúvida, nós saímos dando tiro em vários lugares. A gente muitas vezes sente que não encontra Deus no lugar. Nós vamos para uma outra igreja, vamos para outro lugar e saímos indo ao encontro com Deus. Tomemos cuidado para também, no momento de fraqueza, de dúvida, não sermos confundidos e não
sermos cada vez mais alienados por tantas coisas que se fazem passar por Jesus, mas que na verdade só querem nos desvirtuar do caminho de Deus. É importante isso porque senão nós nos perdemos na vida do pecado, nos perdemos do caminho de Deus por acharmos que estamos no caminho certo. Que Deus nos ajude e nos ensine sempre, através da nossa fé, a ir adiante, a não duvidar, a realmente reconhecer a presença de Deus na nossa vida e deixar que através da sua graça Ele nos ensine cada vez mais a irmos à sua direção, a irmos ao seu encontro, a irmos para aquilo que é de Deus, buscando cada vez mais a nossa vida, não as coisas mundanas, mas buscando na nossa vida as coisas que vêm do alto, as coisas que são de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre sempre de todo o mal, de toda dúvida e de toda a dificuldade da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.